Antes de começar a apresentar cada odds em específico, acho necessário exibir de forma bem sintetizada o que eles são. Então, o que são os odds? Odds são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou seja, uma agenda mundial que foi adotada durante a Cúpula das Nações Unidas em setembro de 2015, e é composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030. Objetivo 2. Fome zero e agricultura sustentável. O rápido crescimento econômico e o aumento da produção agrícola nas últimas 2 décadas fizeram com que o número de pessoas em má nutrição caísse quase pela metade. Muitos países em desenvolvimento que sofriam com a fome agora podem suprir as necessidades dos mais vulneráveis. Ásia Central, Sudeste Asiático, América Latina e o Caribe são regiões que fizeram grandes progressos para erradicar a fome extrema. Esses foram alcances imensos em linha com as metas definidas primeiramente pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Infelizmente, fome extrema e má nutrição continuam sendo uma grande barreira para o desenvolvimento em muitos países. 759 milhões de pessoas sofrem com a malnutrição crônica, frequentemente como consequência direta da degradação ambiental, secas e perda de biodiversidade. Mais de 90 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade estão seriamente abaixo do peso, e 1 a cada 4 habitantes na África sofre com a fome. Os ODS têm a meta de acabar com todas as formas de fome e malnutrição em até 2030, garantindo que todas as pessoas, especialmente as crianças, tenham acesso suficiente a comidas nutritivas durante todo o ano. Isso envolve promover práticas agrícolas sustentáveis, apoiar pequenos agricultores e garantir acesso igualitário às terras, tecnologia e mercados. Também requer cooperação internacional para garantir investimentos em infraestrutura para apoiar a produção agrícola. Junto com outros objetivos, podemos acabar com a fome em 2030. ODS 14. A conservação dos recursos marinhos é tema deste ODS. Uma preocupação importante é com a redução da poluição, enfrentando, por exemplo, a acidificação dos mares. A pesca, de acordo com a meta 14.4, deve ser regulada, a fim de restaurar populações de peixes, para que haja um rendimento máximo e sustentável. Neste sentido, devem ser preservados também o acesso ao mar, aos recursos naturais e aos mercados ao pescado artesanal. A Constituição Federal de 1988 estabelece que as praias marítimas e seus recursos naturais são de bens da União, assim como o terreno de marinha, o mar territorial, praias fluviais, entre outros. Assim, as atribuições deste ODS estão muito mais focadas no governo federal. Mesmo assim, não é simples encontrar ações da União em andamento voltadas para os oceanos. O Brasil possui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, instituída pela Lei nº 11.959 de 2009. Entre seus objetivos estão promover o desenvolvimento sustentável da pesca e da aquicultura, ordenar e fiscalizar as atividades econômicas, preservar e recuperar ambientes aquáticos e promover desenvolvimento socioeconômico. Segundo a organização não governamental WWF Brasil, a costa brasileira tem 10,8 km de extensão, percorre 395 municípios e 17 estados. Há cerca de 3.000 km de recifes de corais e 12% de manguezais do mundo estão aqui. Por isso, a organização lançou em 2015 o Programa Marinho, que pretende contribuir para a compreensão e atendimento de impactos da sobrepesca, do turismo e da poluição. Nos governos locais, a ação de conscientização, principalmente a partir das escolas de educação básica, é uma possibilidade de atuação. A maior parte dos mais de 5.500 municípios brasileiros não tem contato com o mar. Entretanto, a temática pode ser debatida em contextos educacionais. O Objetivo 15 tem como principal objetivo proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Alguns dos principais pontos são, até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. E, além disso, mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. Mobilizar os recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para proteger o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. E reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. No atual cenário, a falta de alimentos e o desgaste do planeta para a produção desses já são sinais alarmantes do rumo que estamos tomando. Projeções da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura indicam que será necessário aumentar a produção de alimentos em 60%, para atender às demandas de uma população cada vez mais crescente. A produção mundial de alimentos é um dos motores dominantes da degradação da terra. Mudanças no uso da terra e o manejo insustentável do solo são as causas humanas diretas da degradação, com a produção agropecuária extensiva sendo uma das principais indutoras das mudanças climáticas. Entretanto, apenas aumentar a produção de alimentos por si própria não é o ideal. É de suma importância que as ideias
dias de produção e sustentabilidade sejam equivalentes. Não se pode buscar uma maior quantidade de produto sem que este produto não seja sustentável. É necessário pensar no planeta Terra a longo prazo, zelar a biodiversidade nele e não deixar com que a vida humana exceda a capacidade de reposição dos recursos naturais. Agora, veremos alguns pontos da produção sustentável. O primeiro ponto é a conservação e proteção dos recursos naturais. A agropecuária, incluindo a pesca, é o maior motor de perda da biodiversidade. A alimentação sustentável tem como principal fundamento a conservação dos recursos naturais, solo, água, florestas, etc., como a sua gestão adequada. É necessário proteger as espécies de plantas e animais, bem como respeitar o bem-estar das variedades cultivadas e selvagens. O segundo ponto é a eficiência na utilização dos recursos naturais. A expansão de áreas para atender ao aumento da demanda por produtos agropecuários tem sido o motor central da devastação dos ecossistemas, assim como o desmatamento de queimadas. Todavia, segundo o novo relatório do IPCC 2019, garantir o suprimento suficiente de alimentos nos próximos anos exige tornar a atividade agropecuária mais eficiente e sustentável. O uso racional e eficiente das terras aumenta a produtividade, limitando a expansão das terras agrícolas, contendo a invasão e degradação dos biomas ou ecossistemas naturais. A eficiência no funcionamento do setor agropecuário, desde a produção até o processamento pós-colheita, armazenamento e transporte, envolve melhorias em diversas áreas. São elas infraestrutura, logística, processamento de produção, inovações tecnológicas, métodos comerciais, capacidade gerencial, entre vários outros que se podem imaginar. O terceiro ponto é a alimentação sustentável, que é socialmente justa entre as classes, entre os gêneros. Mulheres e jovens com opções de alimentação limitadas estão entre os grupos sociais mais vulneráveis à degradação da terra e à mudança climática. Entretanto, a agropecuária sustentável propicia o lucro econômico, com a distribuição justa de seus benefícios às comunidades rurais, promovendo ainda a conservação ambiental. O sistema alimentar sustentável também valoriza o papel da mulher na produção. Desse modo, são necessárias políticas, tecnologias e práticas adequadas ao processamento de adaptação e resiliência dos trabalhadores da agricultura, silvicultura e pesca. A resiliência, portanto, torna-se a central transição em direção à agricultura sustentável e deve abordar as dimensões naturais e humanas. O quinto ponto é o uso sustentável da água, que, nesse caso, a produção alimentar sustentável utiliza métodos eficientes e racionais para o uso da água. Além disso, eles tentam reciclar e reutilizar a água que foi utilizada durante todo o processo. Assim, se torna um ciclo de utilização da água ao invés de uma linha linear. O sexto ponto é a redução nas perdas e desperdícios. De novo, a alimentação sustentável é eficiente na redução das perdas no sistema de produção e abastecimento, incluindo no pós-colheita, e ainda assim promove a diminuição do desperdício da comida pelos seus consumidores. E por último, também temos a redução no uso de embalagens. Idealmente, a embalagem sustentável usa a menor quantidade possível de recursos naturais em sua fabricação. É 100% reciclável e ainda é impressa com tintas ecológicas. Os sistemas de alimentação sustentável reduzem a quantidade de embalagens utilizada, sendo ainda eficientes em relação à qualidade dos recipientes utilizados na venda de produtos. Entretanto, o principal motivo das empresas não adotarem as ODS e a produção sustentável de alimentos é ainda a barreira da produtividade e investimento. São necessárias mudanças nos meios de produção, e por isso, pode haver uma diminuição nos lucros das corporações, assim as desencorajando. Entretanto, por meio de pesquisas e novas descobertas, é provável que chegue um momento que a sustentabilidade não seja mais uma limitadora da produção. Quem sabe, a partir dessa data, a produção sustentável de alimentos não se torne algo, um padrão para toda empresa, o que já deveria ter se tornado, né, falando assim. Mas então, por que essas metas e questões são tão importantes para um futuro sustentável? Bem, os olhos foram traçados dentro de uma perspectiva universal, e assim representam uma oportunidade importante para construir uma trajetória mundial com equilíbrio ambiental e social. Dito isso, eles são importantes para fortalecer a cultura da sustentabilidade ambiental e social nos governos e corporações. Ao assumir os ODS, empresas assumem um papel relevante na migração dos riscos impostos ao meio ambiente, à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida e no planeta. Por isso, fazer parte desse pacto global é tomar medidas urgentes para a conservação dos recursos naturais, conter mudanças climáticas e adotar padrões de produção mais sustentáveis. Atualmente nos encontramos em um futuro ao qual a curva do crescimento populacional está se verticalizando. Diante dessa situação, muitas dessas pessoas se encontram cada vez com menos recursos e alimentos. Assim, se faz necessária a utilização dos ODS, que a partir deles podemos combater tanto a falta de alimentos, dando às pessoas uma qualidade de vida maior, quanto combater os danos que a agricultura e a aquacultura irregular causam ao planeta. Ou seja, os objetivos de desenvolvimento sustentável é indispensável para caso quisermos um futuro com maior qualidade de vida, sem que tenhamos que sacrificar o nosso planeta para isso. Então,
Como alcançar essas odds e praticar a produção sustentável de alimentos? Nesse caso, em Vitória da Conquista, poderia ser incentivado programas de compras institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, APPA, no qual hospitais, escolas e presídios buscam adquirir seus pratos através de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Como já foi constatado pelo produto 6, tomo 2, volume 2 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2020 da Prefeitura Municipal daqui de Vitória da Conquista, o município apresenta focos da agricultura familiar em áreas como São João das Vitórias, que tem a produção de mandioca, ou como na horticultura, na Lagoa das Flores. Além disso, se faz necessário o fim da isenção das taxas tributárias dos agrotóxicos, para assim promover a agricultura familiar, além de diminuir o uso desses e o agravamento que eles causam no solo, a contaminação, e também a realização de áreas livres sem esses agrotóxicos, sendo elas exclusivas para a produção agroecológica e de baixo impacto. Ações como trilhas ecológicas e pedaladas ambientais irão ajudar a incentivar os civis a se conectarem com o ambiente do planeta Terra. Além de, durante esse tempo, haver uma diminuição no uso de rede elétrica, produção de lixo e emissão de agrotóxicos pelo município, já que eles não estarão produzindo estas coisas enquanto estiverem fazendo a caminhada. Também se faz necessário a plantação de mudas. Esta, apesar de ser uma ação muito simples, ela a longo prazo e continuamente pode trazer uma grande mudança. E por fim, a recomendação e a exerção de hortas comunitárias, tanto quanto permaculturas, pode por fim melhorar a qualidade do solo da cidade e até essa interação que os civis têm com a natureza. Para a manutenção da vida marinha, poderíamos regular os dejetos eliminados em rios e lagos, tratá-los e, por fim, realizar a revitalização desses habitats. Como por exemplo, de um problema que tem aqui na cidade, é o rio Verruga, que apesar de ser o único rio de Vitória da Conquista, ele é classificado como de qualidade péssima, de acordo com um estudo que aconteceu em 2011 pela Fundação SOS Mata Atlântica. E contudo, ainda temos um caso mais recente, que ocorreu em 2017, com a Lagoa das Baterias, no qual um secretário de Infraestrutura Urbana da Prefeitura de Vitória da Conquista, o engenheiro José Antônio Vieira, atestou que uma elevatória da Embasa vem causando danos e contaminando o espaço onde existia um espelho d'água. Sendo assim, fiscalização e regularização do sistema de esgoto, tanto quanto os cuidados para a revitalização dessas áreas são indispensáveis para uma melhor qualidade de vida, tanto da população quanto da própria matéria fauna daqui do município. Além disso, também, seria ideal a observação e também tentar sanar as atividades de pesca e caças ilegais que ocorrem aqui na região. Atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável é de extrema importância para a sociedade no geral, e a fim de demonstrar isso, baseando-se nas propostas apresentadas anteriormente, estarei mostrando como atingi-los seria benéfico não só para a minha comunidade, como para diversas outras que posso compartilhar de cenários semelhantes. Começando por um ponto bastante explorado no tópico anterior, que foi a redução nos usos de agrotóxicos, assim como uma maior atenção aos pequenos agricultores. Isso seria extremamente beneficial, por exemplo, olhando o cenário de Vitória da Conquista, que é a cidade onde eu estou nesse exato momento. Existem inúmeras zonas rurais ao redor da cidade, onde famílias inteiras dependem da própria agricultura para retirar o sustento, e receber alguma ajuda ou incentivo fará uma diferença enorme na vida dessas pessoas. E isso não se limita à minha cidade. A Bahia, e até mesmo a região Nordeste inteira, é conhecida por possuir diversas áreas de agricultura, e esse investimento ajudaria não só os envolvidos no plantio, como todos os que consomem esse tipo de produto, uma vez que a maioria dos produtos que chegam às nossas mesas vem dos pequenos agricultores, enquanto a produção em massa é voltada para a exportação. Nesse quesito, uma legislação mais rígida quanto ao uso de agrotóxicos também seria de grande ajuda, uma vez que o uso desses materiais fornece uma certa vantagem por parte das grandes empresas, que o utilizam para acelerar sua produção, enquanto os pequenos produtores, sem meio de obtê-los, acabam ficando para trás. Isso sem contar a possibilidade da contaminação dos alimentos por agrotóxicos, que podem atingir as pessoas que virão a consumi-los no futuro. Quanto à preservação da vida no solo e na água, foi destacada a tomada de medidas que promovessem um olhar mais sustentável sobre como nós utilizamos materiais provenientes desse cenário, e assim diminuir os impactos gerados a eles. Novamente, trazendo para o cenário de Vitória da Conquista, existem dois problemas que, com as situações propostas, teriam uma melhora evidente em sua situação, que são a Lagoa das Bateias e a Reserva Ambiental do Poço Escuro, ambos áreas que antes tinham abundância em vida animal, tanto na água quanto na terra, mas que, devido à falta de atenção, como por exemplo o descarte ilegal de lixo e de esgoto, têm se encontrado atualmente em uma situação de perigo, e que, com maior cuidado, poderiam gerar um habitat para as espécies que vivem nele, causando um aumento no número dessas espécies e uma diminuição no risco de extinção. De um ponto de vista mais geral, isso se torna ainda mais evidente, não só para a preservação ambiental, como também para a própria vida humana. Como, por exemplo, impedir atividades de pesca ilegais não só diminuiria o impacto causado por essa atividade, como também ajudaria as famílias que sobrevivem de atividades pesqueiras dentro da legalidade. Uma ideia interessante mencionada é sobre o uso de hortas comunitárias, uma vez que, no meu município, existem algumas delas, e elas são realmente de grande ajuda, não só porque fornecem alimentos para as pessoas que precisam, como também são uma forma limpa de produzi-los. Por esses e outros motivos, é tão importante se preocupar com sustentabilidade.